Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos permite estarmos aqui para adorarmos o seu nome, aprendermos a sua palavra em este culto tão especial, onde nós podemos ter um tempo a mais, tanto para orarmos, quanto para, e em especial, estudarmos a palavra de Deus. Eu sempre digo e não me canso, se for para fazer uma terapia e não tiver dinheiro, aqui é de graça. Aqui é de graça. Né? Quem não tem dinheiro, aqui é de graça. Aqui tem pão para o coração de cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreve Lucas. Gostaria muito de falar outro assunto, mas hoje o Senhor falou poderosamente comigo pela tarde e vamos então obedecer à voz do Espírito. Não há tempo, para ficarmos pensando outra coisa, não. Lucas capítulo 9, os versículos 51 até os 56 nos diz assim. Lucas 9, dos 51 até os 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. É exatamente aqui que nós conseguimos detectar um corte. Isso é muito interessante, porque hoje, quando você lê um livro, a gente pula capítulo, Existe toda uma estratégia, de você construir um texto para anunciar a mudança, Obrigado até aqui, agora eu passo a outro assunto. Estamos diante de um corte. Lucas, como um bom historiador de sua época, ele começa dizendo: daqui para frente há uma percepção em Jesus de que os dias dele já estavam, como se diz hoje em dia, contados. E ele manifesta, portanto, esse desejo, um propósito em ir a Jerusalém. Não sei se a tua Bíblia diz diferente, mas a NAA, se eu não estiver enganado, ela diz que o semblante dele mudou para com o propósito. Ele tem um propósito e muda a sua fisionomia, porque agora ele está indo para Jerusalém. Então, a razão dessa mudança é porque o dia da sua assunção, como está escrito aqui, estava muito perto. E ele precisava, portanto, fazer isso, ir a Jerusalém. Desejo colocado em prática, mas ele não vai como se deveria, portanto, esperar, preparar este lugar, preparar essa jornada, mas envia mensageiros. Lucas capítulo 9, versículo 52, diz que ele mandou mensageiros diante dele, diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Um caminho muito comum, dos galileus para chegar em Jerusalém. Galileus ao norte do mar,
Precisavam passar por essas aldeias samaritanas. Poderia ter outros caminhos, aliás, tinha, mas era mais distante. E por que é que Jesus não foi com eles? Veremos isso. Jesus manda os mensageiros. E esses mensageiros não são bem recebidos, porque eles expressavam, não somente na alegria, não somente, portanto, através de emoções, de sentimentos, mas eles estavam com características de quem estava a caminho de Jerusalém. E era festa, e todos nós sabemos, né? E aqueles samaritanos não receberam. Não era o dia para aquilo, eles não vão receber, eles vão ser hostilizados, os mensageiros, eles recebem provavelmente algum tipo de hostilidade grave, porque quando eles contam para Jesus a alternativa ou o modo de tratamento recíproco é de morte, não dá para pensar que os samaritanos fizeram qualquer coisa. Então, a maneira como eles foram hostilizados gerou um comportamento muito, vamos dizer assim, severo, né? Excessivo. Aquele tipo do 880, né? Aí deu 80 nesse caso aqui. Mas como que pode chegar a esse ponto? Abra a tua Bíblia comigo lá em João capítulo 8, versículo 48, para a gente entender quem são esses samaritanos que fazem tão mal aos judeus. Versículo 48 de João 8 diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 9, a mulher samaritana dá uma ideia do contexto, quando ela diz assim: Como sendo tu judeu, podes ou me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui nós temos uma noção de que havia uma desinteligência mínima entre judeus e samaritanos. Os samaritanos remontam a sua, vamos dizer assim, esse estigma em cima dos samaritanos, esse rótulo pejorativo. Porque uma coisa é quando você diz samaritano lá no começo, antes de tudo acontecer. Agora, no tempo de Jesus, quando você fala samaritano entre os judeus, você está xingando uma pessoa. Você está trazendo sobre uma pessoa quase uma maldição. Mas como é que isso chegou a ser assim? 1 Reis, capítulo 16, versículos 23 ao 24, começa a falar a história de Onri, um rei que começou a construir a capital que deu o nome de Samaria, em um monte. Os samaritanos, portanto, são fundados como a capital do norte, a partir da capital do norte de Samaria. Nós sabemos a história dos israelitas, quando eles foram divididos, e nós temos então o norte como capital Samaria, e ao sul nós temos Jerusalém. Bom, mas Samaria, que estava ao norte, portanto aí as 11 tribos, né, ao norte, ela passou por situações semelhantes aos dos seus irmãos ao sul, só que o juízo veio mais cedo para eles. Então, Samaria foi capturada, se nós lermos em 2 Reis, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 6, 2 Reis 17, versículo 6, olha o que diz a Bíblia.
No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Após essa deportação, se ficarmos só no capítulo 17 de 2 Reis, a gente vai encontrar uma história muito condensada do processo de mistura, pelo qual eles eram sempre condenados entre os judeus. Ah, vocês se misturaram. Os irmãos do norte se misturaram. Depois a gente pode, em outro momento, ler, mas é interessante notar, no versículos 22 e 24, o resultado da mistura. Olha aí, o que diz o versículos 22 a 24. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado para a sua terra, a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cutá, e de Ava, e de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Está aqui o problema. Enquanto isso, os judeus batiam no peito. Nós estamos limpos. Vocês aí, ainda era o ano 721 aqui. Os judeus estavam em pé. E os samaritanos, os israelitas, já tinham caído. O juízo já tinha coberto eles. O juízo já tinha praticamente de mamana caducando. Os profetas tinham falado, juízo cumprido. Mas para piorar a situação, a Bíblia vai dizer aqui, justamente nesses versículos que nós vamos, se quiser, lendo e percebendo, que eles foram influenciados na religião, na cultura, na vida. Olha o versículo 41, o último versículo do capítulo 17. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram os seus pais, assim também seus filhos e os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. Os samaritanos eram muito conhecidos, já naquele período, por terem se misturado. Não teve resistência, não teve resiliência, uma palavra que está na moda agora, né? Resiliência. Eles não resistiram à miscigenação religiosa ou um sincretismo. Eles foram se entregando-se aos deuses, nem sabiam como cultuar, foram se misturando no idioma, na cultura, de tal forma que os judeus já não os reconheciam mais nem como irmãos. Os samaritanos buscaram, por exemplo, já depois da queda de Babilônia, lá na frente, quando já tinha passado 70 anos de cativeiro judaico, e eles estavam voltando para Jerusalém, para reconstruírem, né? Os judeus voltando para reconstruir, aparece a figura dos samaritanos. Os samaritanos buscaram ser admitidos como irmãos, auxiliadores na construção do templo. Quem não se lembra? É só ler Esdras, Neemias, a história de Tobias, Sambalate. Enquanto os judeus, não todos, mas a maioria, resistiam na Babilônia, e aí Daniel é um exemplo de resistência, não somente ele, mas seus irmãos, seus amigos também,
Os samaritanos já estavam em todos os lugares do bem bom. Não tinha resistência. Só tinha assimilação. Esdras capítulo 2 fala de judeus que também se comportaram assim. Mas essa é uma outra história. Samaritanos não tiveram tanta resistência. E quando os judeus chegaram para reconstruir, eram eles que tinham influência política. Quer saber mais? Se lermos Esdras, lá no capítulo 4, foram eles que escreveram uma carta para o rei, dizendo: olha, esse povo que você liberou para reconstruir, eles são rebeldes, eles vão te dar um nó depois. Eu vou te contar uma história, rei. E contou toda a história de resistência dos judeus, e o rei mandou parar a obra. Samaritanos. E tudo isso foi construindo uma inimizade histórica. Os samaritanos eram vistos como uma seita rival e cismática. No tempo de Jesus, eles faziam de tudo para que nos caminhos onde os judeus transitavam, armassem armadilhas de morte, para dizer que os judeus morreram de acidente. No tempo dos gregos, do Império Grego Macedônio, por exemplo, o templo, eles não tinham mais templo, eles construíram um templo no Monte Gerizim. Eles tinham um Pentateuco próprio. Eles não tinham a Torá judaica. Eles construíram um Pentateuco próprio. Eles faziam questão de profanar o templo de Jerusalém, espalhando ossos de homens mortos na estrada sagrada de Jerusalém, durante as noites. Eles profanavam os lugares santos. Os samaritanos eram amaldiçoados, portanto, lá nas sinagogas judaicas, nos cultos. Alguns rabinos diziam o seguinte: é pecado mentir para o nosso irmão. Existe uma severa punição para quem mente, mas existe uma atenuação se for samaritano. Você pode até mentir para um samaritano. O samaritano é quase um monstro. Com o tempo, esse distanciamento foi ganhando contornos cada vez mais severos. E em seu lugar, os samaritanos eram zelosos e observavam as leis conforme fosse conveniente. Mudavam, ao invés das maldições no Ebal, era no Gerazim no Ebal, nos montes. E diziam que a adoração não era no templo em Jerusalém, mas era no monte. Eles tinham sacerdotes próprios. Quando Jesus curou 10 leprosos, estava numa aldeia samaritana. Lucas 17. 9 deles não voltaram, só um voltou, e este era samaritano. E Jesus disse: agora vai, disse aos 10, vai aos seus sacerdotes e apresenta-se a eles. Eles tinham sacerdotes, mas não era dos judeus. Eles tinham os outros rigores. Eles esperavam o Messias como um profeta, diferente da espera dos judeus. Eles estavam completamente distantes e marcados por linhas muito claras, muito claras. Um judeu não cruza com um samaritano na mesma estrada sem que haja uma briga, uma contenda. Por isso a mulher falou: eu sou mulher e sou samaritana. 2 pesos. Se lermos Jeremias capítulo 23, versículo 13, olha o que diz o profeta: nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam por parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Oséias capítulo 7, 1 e Oséias 13, 16. Quando tentar sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam as ruas.
Samaria virá a ser deserta, porque se rebeliou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oséias 13:6. Olha que gravidade. Aqui não tem nenhuma relativização simbólica, não. Aqui os judeus esperavam gravidade. Então os judeus criaram uma expectativa do tipo, nem fica perto, porque a hora que descer a marreta, quem estiver perto, pega também. Fica longe. Enquanto isso, entre os profetas samaritanos também tinha contra os judeus. Também tinha. Então todo esse estigma foi construído historicamente. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou só fazer um exercício aqui para fazer uma questão de visualização simbólica. Quando nós falamos assim, tem uma cobra africana na minha casa, debaixo da cama, alguém me ajuda. É grave ou não é? É ou não é? Por quê? Só porque é africana? Se fosse cuiabana não dava nada? Mas perceba como a ideia de africana é sempre pesado, um negócio mais, né? Quando o negócio for para a morte, o negócio é sério. Tem uma senhora ali que veio da África, ela faz uns trabalhos, sai de perto, porque se fosse de Cuiabá, dava até para... Mas da África, os estigmas sociais são construídos historicamente. O baiano é preguiçoso. O nordestino, ele é valente. O mineiro, como é que é o mineiro? O paulista, o cuiabano é preguiçoso. Esses estigmas são construídos historicamente. Os samaritanos não prestam. Os samaritanos são blasfemos. Os samaritanos nem gente são. Os samaritanos são endemoniados. Os samaritanos são tudo que não presta. Os samaritanos não merecem viver. Os samaritanos são tudo que desagrada a Deus. Se você quiser xingar alguém naquele período, fala, samaritano. E Jesus, com vontade de ir para Jerusalém, porque estava perto de ser assunto aos céus, ele fala assim para os discípulos dele, dá uma passada por ali e prepara lugar. Na casa de quem? Na ordem de quem? Dos samaritanos. Jesus está nos últimos dias e ele tem que aplicar a prova final. Está chegando o final do semestre. É hora de fazer a prova final. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho que ensinar aos meus discípulos as últimas coisas. Ninguém fala mais de samaritano entre os evangelistas do que Lucas. Então, versículo 54, e os discípulos Tiago e João, a dupla que tira sempre 10, né? João diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. A dupla das ideias melhores, vamos dizer assim. Senhor, eu tenho uma ideia. Quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias naquele tempo? Você tem uma hostilidade. Nós temos uma agressão. Nós temos um cenário de hostilidade, agressão, de intriga, de briga, de raiva, de provocações e, na verdade, não é só uma provocação. Consolidou-se, foram expulsos, não conseguiram passar. Nós temos uma violência estabilizada depois, mas uma violência sentida. Aplicou-se uma violência, uma expulsão. E nós temos uma resposta, uma propositura. Qual? Vai lá, alunos de Jesus. O que vocês querem fazer? A gente quer revidar com fogo do céu e torrar eles. Imagine você ensinando seus alunos 3 anos. 3 anos e alguns meses, vamos dizer assim, para usar os cálculos mais do comum. Você está tentando já dar o certificado, é meu discípulo, viu? Esses 2 aqui são meus discípulos.
Vamos ver se eles passam na prova final. Vamos ver. De repente eles vão usar o meu argumento, né? O que vocês querem fazer? Eu quero fogo na cabeça deles. Já estava na hora de ir embora. Vocês perceberam já que em Marcos capítulo 2, quando Jesus escolhe os discípulos, é proposital. Ele vê André e Simão e fala: ei, segue-me. A turma e vai. Vê Tiago e João, segue-me. Vai. E já reuniu aquela turma ali que tem pensamentos não tão parecidos, provavelmente, mas Simão tem um jeito bem diferente e bem singular entre os discípulos. E de repente ele vai na alfândega. E lá ele encontra Levi, filho de Alfeu, que era coletor de impostos. E ele fala, olhando para Pedro de repente, agora estou exagerando, né? Olha para Pedro e fala: está vendo, Pedro? Levi, segue-me. E ele largou tudo e foi seguir Jesus. Junto com quem? Pedro. Imagina o que era o dia a dia de Jesus e seus discípulos. Você não está sofrendo nada. Você não passa nada com seus filhos. Jesus nunca pariu nenhum, escolheu 12, tudo zero. A chance de escolher os nota 10 ele teve, mas ele escolheu nota 0. E ainda escolheu 1-1, que era para ver que existe uma outra coisa para ser ensinado. Existe algo além do que lhe é natural. Eles precisavam provar isso. Eis então a oportunidade. A resposta veio natural. Marcos capítulo 9, versículo 38, versículo 39, temos algo semelhante. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhes proibimos, porque não nos segue. A gente viu ele expulsando demônio e falou: quem é você? Eu estou expulsando demônio de Jesus. Negativo, não está autorizado, só está autorizado quem segue a gente. Cadê a sua carteirinha? Não, parou. Jesus olhou para eles e disse: não los proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Olha só. Lucas capítulo 22, versículo 24 e 26. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Eles não estavam entendendo. Eles não compreendiam o que Jesus queria ensinar. A proposta foi natural e está talvez mais grave. Bateu em mim, vai levar. Aqui é pavio curto, irmão. Eu sou crente, mas minha mão não é. Já viu isso? Eu sou crente, mas meu pé não é. Encostou no meu filho, nem que eu seja disciplinado, mas eu encaro. Eu vou para cima. Pode ser pastor, pode ser irmão do ciclo de oração. Eu rebento. Jesus estava indo para a cruz com os discípulos desse jeito. Olhou para eles e disse bem assim, repreendendo. A ideia aqui é com voz severa. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não estão entendendo nada. Eu preciso que vocês entendam que eu não vim destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Jesus ensina que não quer violência. Jesus não veio pagar e nem medir com a medida que os homens nos medem. Mas como isso poderia ser possível? De que jeito os discípulos poderiam agir como Jesus esperava e ainda espera? Como agir?
Imagina o tamanho da barreira. Imagina o tamanho da fronteira. Não era simplesmente amar um irmão da igreja. O que Jesus estava propondo era: destrua essa fronteira que foi construída pelos homens e atravesse-o pelo poder de Deus, amando-o como a ti mesmo. Ele queria dizer isso, mas como? Como fazer isso? Olha a história, e tudo o que aconteceu a eles, e todas as traições, e todos os pontos que marcaram no solo judaico. Quantas vezes os gregos provocaram os judeus e faziam festa no templo dos samaritanos, que tinha uma estátua consagrada ao imperador, dentro de Sebaste, que no tempo de Jesus era Samaria, chamava-se Sebaste. Eles festejavam aos deuses gregos e ao Senhor Jeová. E agora o Senhor Jesus olha e fala: vocês estão tudo errado. Não é assim que eu quero que haja. Vocês não sabem de que espírito sois. Não é sobre isso. É sobre um novo tempo. O que a teologia chama de uma nova dispensação. Uma maneira diferente, aonde a graça começa a trabalhar nos corações de forma que nós não enxergamos mais como a cultura determina, como os valores do mundo modelam, como o peso das medidas convencionadas entre os homens programam a gente. Não é mais o marketing que pauta a minha vida, não é o algoritmo que vai ditar o que eu devo fazer. Mas como então, Jesus? Se eu leio Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, olha o que Paulo diz aos Gálatas sobre essa dificuldade de ultrapassar as fronteiras humanas pesadas. Meu irmão, pense comigo, uma mulher traída, um homem traído, uma família traída, um amigo traído, a traição tem um peso forte. Não se dá uma orientação assim no estalar do dedo e muda tudo. Nós somos humanos, marcados pela existência, marcados pelo desamparo. De quando nascemos, já sentimos o desamparo existencial que nos cerca. Já começamos a chorar. Quando a minha filha nasceu, o Pedro também, mas a Alice, ela nasceu, eu tive que ficar longe, não podia, não sei porquê, não podia entrar na sala, mas eu fiquei vendo de longe. E eu vi que ela chorava na mão do médico, o médico gritava: Alice! E ela chorava e tal. Eu falei: oh, glória a Deus, né? Mas glória a Deus, é a criança no desamparo já no vazio, já. Quando encostou na mãe, no rosto da mãe, o choro acabou. O sossego veio. Nós somos seres que estamos neste mundo sentindo as misérias que são postas na vida. É fácil falar para mim: meu irmão, perdoa. Você tem que lidar bem com ele ali. É muito simples um psicólogo com 1 hora falar isso, e depois atende outro, e você sai. E é verdade, é assim que funciona mesmo. Você tem que lidar com tudo isso. Trabalhou 30 anos, 40 anos, como eu presenciei. Fui fazer a aposentadoria de um oficial, e quando ele chegou com lágrima nos olhos: e agora o que eu faço? O que vai ser de mim lá em casa? 30 anos fazendo uma coisa, e agora amanhã o que eu faço amanhã? Nós não somos máquinas. Eu te arrebentei, te moí, espalhei para todo mundo que você não presta. Aí eu venho, me perdoa. Aí você, está perdoado. Jesus esperava não só um perdão de boca, um perdão de coração. Mas como isso era possível? Gálatas capítulo 4.
Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Primeiro ponto, depois que você aceitou a Cristo, meu irmão, recebeu a adoção, você não é mais só dessa vida, você agora é filho de Deus. Existe uma presença de Deus na tua vida para te capacitar a não agir naturalmente, mas espiritualmente. Sem isso você não vai, viu? Sem isso você quer fogo na cabeça deles. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Jesus veio. Ele não veio só para te fazer bonito. Ele veio para desfazer as barreiras que eram contra nós, inclusive as inimizades. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Olha o que diz Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículo 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, não em Eduardo não, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É difícil, e eu sei que é difícil, não é fácil conviver com esse estranho, com isso que me dói. Mas Jesus não está esperando que você o faça sozinho. Ele está contigo todos os momentos para você vencer. Vencer o quê? Vencer a si mesmo. Porque se esperar de mim é murro. Se esperar de mim é ódio. Se esperar de mim mesmo não tenho nada, a não ser o homem natural. Mas se eu fui transformado em uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Quando os dilemas se apresentam, o Espírito já me fala, o caminho é esse, meu servo. Como foi lido aqui, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos seus. O que Deus tem para nós é mais do que podemos imaginar, mas não é dessa terra, não é desse mundo. Jesus esperava que ele se comportasse de tal forma que o espelho do comportamento refletisse o próprio Cristo. Mas como poderia ser feito isso? Lucas vai falar no capítulo 10, na sequência, que tinha um tal homem que os sacerdotes e o sacerdote e o levita, vendo um certo homem meio morto, passou de largo. E esse tal homem, que também passava pelo mesmo caminho, agiu de íntima compaixão. Quem era esse tal homem? O bom samaritano. Do que ele está falando? De uma atitude que é impensável dentro do espaço do conflito. Trégua, paz, amizade, comunhão, partir do pão, compaixão, misericórdia, amor, no lugar do ódio.
alguém cedendo no lugar da violência. Como é possível isso? Como é possível perdoar nas situações mais graves da existência? Eu não estou me referindo aqui a qualquer coisinha não, que também é difícil de perdoar. Eu estou falando em coisas graves. Ou a gente vai criar uma espécie de, não, depende. A gente gosta disso, né? É para perdoar? Mas depende. Tudo depende. Não, depende, porque tem perdão que é para salvação, mas não é para andar junto. Perdão para ficar bem durante um tempo, depois revisa o perdão para ver se merece continuar perdoando. Jesus não estava esperando isso. Jesus mostrou para eles, viu como vocês não são capazes? Mateus capítulo 15. Jesus pegou eles, levou lá nas terras de Tiro e Sidom, terras gregas, bárbaras, por assim dizer, para os judeus, né? Bárbaras para os judeus. E entrando ali na região, uma mulher cirofenícia, cananeia, pagã, com uma filha endemoniada, miseravelmente endemoniada. E Jesus fez de propósito, vou levar eles lá para ver mesmo, para mostrar para eles que eles não aguentam. Eles precisam de alguma coisa para poder funcionar. Jesus, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha jaz miseravelmente endemoniada na minha casa. Jesus, despede ela. Ação natural. Homem natural. Homem natural, manda embora. Ela está perturbando. Eu não vou nem falar com ela, porque eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma prova. Vamos ver o que eles vão falar. Não falaram nada. A mulher chegou adorando: Senhor, de joelhos, clamando, implorando, sem desistir, persistente. Mas olha a etnia, olha as marcas da vida. Olha para ela como eu estou aqui tentando imaginar. Veja as marcas da vida nela. Uma mulher pagã, de repente toda caracterizada, cheia de um monte de objetos atravessando o corpo, marcadas pela vida, pela cultura, pela etnia, pelas línguas dela, clamando: tem misericórdia. Ali é a humanidade diante de Deus: tem misericórdia. E ele falou: eu não posso, na frente dos discípulos, eu não posso tirar dos filhos o pão e dar para os cachorrinhos. E olhou para a cara deles, e ela gritou de baixo: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Ele virou para ela e falou: como é que é o negócio aí? Ela queria dizer o seguinte: eu não preciso de um pão, de ti eu só preciso de uma migalha. Eu sei quem és tu. Tu és o Filho de Deus. Ela reagiu como Raabe, a meretriz. Eu vou acolher vocês, espias. Eu vou te acolher, sabe por quê? Porque eu sei quem é o vosso Deus. Nem os espias sabiam o quanto Deus podia, mas aquela meretriz sabia quem era Deus. Eu vou acolher. Mas foi bênção na minha vida. Eu vou acolher, mas faz um acordo comigo. Eu sei que o teu Deus vai destruir esse lugar. Meu Deus, como é que ela sabe? Eu sei, eu conheço a história. O teu Deus é Deus dos céus e é Deus na terra. Eu sei o que ele fez a Bazã. Eu sei o que ele fez a Og, rei dos amorreus. Me salve também. Me coloque nessa também. Os discípulos viram aquilo e falaram: o quê? Como é que ela pode agir? Como é que pode ter fé no paganismo? Como é que pode ter fé num coração podre, endemoniado? A gente não tem demônio, nossa casa nunca entrou demônio, mas a gente... Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua palavra. Lucas diz que ela saiu correndo e, entrando em casa, encontrou a filha sã. Os discípulos ficavam boca aberta. Jesus, que hora que a gente vai derreter o caldo? Jesus, que hora que a gente começa a pegar em espada? Quando foram prender Jesus no horto, ele sacou da espada e cortou a orelha de um soldado.
É agora, vamos pegar a espada. Epa, guarda tudo. Não é sobre isso. Nos últimos dias da educação, ele ainda estava sendo traído. Ele não estava entendendo nada. Como é que eles vão dar conta de quebrar as barreiras? Como é que eles vão vencer? Como é que eles vão ultrapassar os muros que são construídos socialmente, construídos na cultura, que são dados para nós? Isso aqui você tem que fazer. Fulano de tal não conversa. Cicrano, ele é assim, viu? Você conhece ele? Não conheço, mas todo mundo fala que ele é assim. Não se aproxima, não. Não diga isso, não perdoa, não toca, não anda junto, não sei o que, um monte de regras. Como é que eu vou destruir isso? Eu nasci com isso, fui criado assim. Como é que eles vão? De repente o Senhor indo para o céu, morreu, ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Subindo, falou: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E então ser-me-eis testemunha, aqui em Jerusalém. O que mais? Samaria. Mas Jesus, Samaria? Mas como é que a gente... O senhor não lembra que a gente queria ir? Não? Mas fica tranquilo. Quando eu encher vocês do poder, quando eu encher vocês do Espírito Santo, quando vocês forem em labaredas de fogo, vocês vão ter prazer em ir a Samaria. E foram 120. E o fogo pegou. E quer saber aonde foram parar os primeiros missionários? Samaria. E lá estava um diácono. E diz a Bíblia que ficaram sabendo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, não aguentaram, enviaram Pedro e João lá para conferir a coisa. Não é possível. Eu não acredito que Samaria também recebeu a palavra. O que é que está acontecendo? Só tem uma explicação. Deus entrou dentro de cada um de nós. Quebrou as inimizades. Fraturou os muros. Rompeu as algemas. As inimizades foram diluídas pelo poder do Espírito. Os discípulos já não enxergavam mais samaritanos, mas almas que precisavam se render aos pés de Jesus. O poder pentecostal não é tanto sobre falar em línguas, mas é sobre o porquê falar em línguas. Não é sobre batismo, mas por que o batismo? Para te capacitar, para te preparar a tocar em pessoas que de outro jeito você jamais tocaria. É para te preparar a andar em lugares que, se não fosse o Espírito, você jamais iria. É para te encher de tanto amor e fazer você perdoar sem nenhuma reserva, porque de uma outra forma você não faria. É para você não contar historinha o tempo todo e ficar memorando isso como se fosse um homem natural, mas agora você é espiritual e você tem a mente de Cristo e as coisas velhas vão se passando e tudo vai se fazendo novo. É difícil, mas com o Espírito Santo na sua vida, um dia após o outro, e tudo vai passando e Deus vai sendo glorificado na sua vida. Não tem laço que Ele não quebra, Ele corta o laço, Ele quebra o laço, Ele queima os carros no fogo. Se o Espírito de Deus capacitou eles, então agora começou uma grande obra. E quando chegaram lá e viram que eles recebiam o Espírito, as conclusões foram sendo formuladas verdadeiramente. A coisa tomou uma dimensão desproporcional. Bum. Um diácono grego pregando o Evangelho
Aos samaritanos completamente distantes foi feita uma reconciliação. Aquilo que era historicamente dividia, percebam que interessante. Aquilo que historicamente dividia, aquilo que historicamente separava, aquelas divisões de raça provocadas lá em Babel, no curso da história, né? O pecado provoca em nós a sensação de insegurança. O pecado gera em nós a sensação o tempo todo de insegurança. E o custo da nossa segurança é a nossa própria liberdade. De forma que quando eu quero ser livre, eu estou cada vez mais inseguro. E quando eu quero ficar seguro, eu estou cada vez mais sem liberdade. Porque o pecado entrou. O pecado entrou. Todos os que eu começo a perceber, parece que são concorrentes hoje em dia. As pessoas começam a tomar uma configuração diferente, as amizades começam a querer disputar num certo tom de rivalidade. Parece que as pessoas hoje em dia não conseguem mais simplesmente amar, porque o outro é um outro mesmo, em si mesmo, preciso amar. Precisamos de recompensas e mais recompensas. A gente precisa estar ofertando alguma coisa para poder ter alguma resposta nas amizades, nos amores. Olha os dilemas dos jovens de hoje em dia. Como que eu me caso? Como me casar? As dificuldades em entrar num relacionamento, com medo das fraturas, com medo das dores, porque nós crescemos no desamparo. Não é fácil amar o samaritano. Eu aprendi o tempo todo que eles merecem o meu ódio. Não é simples assim mudar o comportamento. Muda o teu comportamento. Participa de uma palestra lá não sei aonde, 3 regras para mudar de comportamento. Como é que funciona isso? É só virar a chave? Onde está essa chave? Aí você paga lá R$1.500, na terceira semana está odiando de novo. Aí você vai pedir o dinheiro de volta? Não vai nada, a culpa é tua. Como é que eu faço então para quebrar esses laços? Como é que eu posso me relacionar com confiança? Me entregar numa relação que Deus manda me entregar e eu tenho medo? Olha só que tenso. Vai lá, prepara lugar. Os discípulos, não deu certo. Vamos queimar. Não vamos queimar, não. Vamos agir com reciprocidade natural. Não vai fazer isso. Vamos dar o troco. Não vai dar troco nenhum em nome de Jesus. Eu vou dar o troco na mesma altura. Você não vai dar o troco na mesma altura. Você é serva do Senhor. Você é servo de Jesus. Como é que então eu me livro disso? Aí que entra a nossa vida com Jesus. Por isso e portanto, nós precisamos cada dia entregar nossos caminhos ao Senhor. Precisamos nos exercitar em Cristo. O que é isso? Jejum, oração. Mas eu não tenho mais tempo, arruma um tempo. Precisamos orar. Precisamos consagrar nossa vida. Caso contrário, vai agir naturalmente. Mas vigiai e orai, e não entrar em tentação. Então, cadê a vigilância? Precisa estar exercitando-se espiritualmente, entregando-se cada dia, e o Senhor vai nos capacitando, e nós vamos cada dia mais parecendo com Jesus, naturalmente também, naturalmente, você nem vai perceber. Alguém te bate a face, de repente você não quer descontar. Que negócio que é esse? Antes eu ia dar a mão, mas agora eu não quero mais. Alguém me pedir a túnica, eu dou também a capa, ou vice-versa. Não, vai comigo 1 milha, eu vou contigo 2. É um prazer por quê? Porque o Espírito Santo ocupou lugar de prioridade na tua vida. Irmãos, a nossa vida espiritual vai depender do tamanho da liberdade que você dá para o Espírito Santo na sua vida.
você pode ser o mestre na Bíblia, você pode ser o que você quiser, doutor em teologia dos Estados Unidos. Se você não se entregar para o Espírito Santo, você não passa de um técnico. Não passa de um técnico. O diabo não está nem aí para isso. E as provas vêm. Jesus não podia ter feito o caminho. Vem comigo que eu vou atravessar essa aldeia aqui. Vem comigo que eu atravesso. Não, ele manda você ir. Senhor, dispersa a multidão porque está com fome. Aqui é deserto, Mateus capítulo 14. Não, dá vocês ele de comer. Não, mas é uma multidão, não tem nada. Dá vocês, pode dar. Vocês têm alguma coisa? Não tem nada, a gente tem só aqui, isso aqui. O Senhor nos prova. Existem situações na nossa vida que é o Senhor nos provando, mostrando para nós mesmos: ei, olha aí o crente que você é. O que adiantou o teu terno e a tua gravata? Ei, aí ó, eu criei essa situação, foi eu que permiti. Esse embrolho todo foi eu que permiti para mostrar que você precisa depender de mim cada dia mais. Confiar no Senhor e não no braço de carne, né? Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. É difícil, meu querido, mas ainda bem que o Senhor está conosco. Não é